Som. 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 Amém, minhas irmãs. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Dá para perceber assim que eu estou muito nervosa, tensa? Não. Estou conseguindo enganar vocês bem? Tá bem disfarçado, né? Amém, irmãs. Porque eu estou muito nervosa. Desde quinta-feira que minha mão assim... Agora que eu consegui, tá vendo? Estou muito nervosa. Minha mão tá gelada, assim, desde quinta-feira que eu já tô sentindo uma coisa. Eu falei, Senhor, acho que eu morri já, eu não sei. Mas, amém. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Como a irmã Marilene falou, né? É uma oportunidade da gente crescer, da gente servir a Deus. E, apesar do nervosismo todo, é muito gostoso a gente sentir a presença de Deus falando, nos orientando no que Ele quer falar, né? Então, gostaria de pedir para as irmãs, antes da gente sentar, abrir a palavra de Deus comigo em 1 Tessalonicenses 5:19. Eu já marquei a minha Bíblia toda aqui, porque se eu for procurar até Gênesis, eu não vou achar, que eu estou nervosa. Amém. A gente vai ler esse versículo, irmãs, mas a gente não vai se ater só nesse versículo, mas eu gostaria muito que esse versículo ficasse no coração. 1 Tessalonicenses 5:19. Queria muito que esse versículo ficasse no nosso coração enquanto a gente está ouvindo a palavra de Deus, que enquanto eu esteja falando aqui, que vocês possam sempre colocar esse versículo lá no fundinho da cabeça de vocês e ficar ali martelando na mente de vocês. Diz assim: não apagueis o Espírito. Amém? Vocês podem repetir comigo? Não apagueis o Espírito. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, nos colocamos aqui, Senhor Jesus, para ouvir a Tua voz, Senhor, para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Senhor, como falamos no hino que cantamos, Pai, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Fala aos nossos corações, Senhor. Vem nos inundar com a Tua palavra, Pai amado. Que possamos sair daqui edificadas, que possa cair essa semente numa boa terra, que possamos colher os frutos na nossa vida, Pai querido. Isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãs. Glória a Deus. Gostaria de começar esse compartilhamento fazendo uma pergunta para vocês. A maioria já estava... Quem estava aqui que foi para o retiro? Acho que todo mundo, né? Glória a Deus. Lá no retiro, eu acredito que vocês também sentiram a presença de Deus inflamando no coração, não é verdade? Sentiram, assim, o Espírito Santo ferver no coração de vocês, quando vocês estavam lá? Eu vi muitas irmãs se derramando, vi muitas irmãs ajoelhadas, chorando e pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor que o Senhor viesse com o seu poder. E eu creio que isso todas nós sentimos quando a gente estava lá no retiro. E aí, diante disso, eu queria começar fazendo uma pergunta assim, de concurso público para vocês. Eu queria perguntar para vocês se é assim... Lá no retiro, toda aquela presença de Deus, o poder do Espírito Santo ali queimando em vocês, todo aquele sentimento que vocês tiveram lá. Preste atenção, irmãs, que é a pergunta de concurso. Lá vocês sentiram essa presença. Se vocês pudessem comparar a presença de Deus que vocês sentiram lá com a presença de Deus, o fogo do Espírito Santo que vocês estão sentindo na vida de vocês hoje, vocês me responderiam que alternativa 1. Vocês estão sentindo ainda mais a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Lá foi bom, mas no dia a dia de vocês está melhor ainda. Vocês estão ardendo com o fogo do Espírito Santo. Alternativa 2.
tá a mesma coisa. Lá vocês sentiram a presença de Deus. E aqui, na vida de vocês, igual. Continua a mesma coisa. Nem mais, nem menos. Ou alternativa 3. Lá vocês sentiram a presença do Espírito Santo na vida de vocês. O Senhor se derramou. Mas aí foi passando os dias, a presença do Espírito Santo foi diminuindo, foi diminuindo. Hoje já não é mais a mesma coisa, você já está se sentindo assim, mais fraquinha, não é a mesma presença. Não precisa me responder audivelmente, mas responde para você, diante de Deus, no seu coração. Qual dessas 3 alternativas vocês escolheriam assim, para me dizer? Responde só para vocês mesmos. Se vocês, porventura, tiverem escolhido a alternativa 3, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa tarde. Eu gostaria de conversar a respeito disso. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, né? A gente estava falando sobre as coisas de Deus. E aí essa pessoa, ela disse para mim assim: eu sinto que toda vez que eu dou um passo para Deus, eu acabo dando um passo para trás também. E aí eu não consigo sair desse ciclo. Eu dou sempre um passo para frente e um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. E aí essa pessoa falou para mim assim: mas eu quero que dessa vez seja diferente. Eu quero mostrar para as pessoas que convivem comigo, que estão ao meu redor, que Jesus realmente transforma a vida das pessoas. E eu fui para casa, mas essa pergunta, essa conversa que eu tive com essa pessoa, ela ficou no meu coração, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso. Vocês já tiveram essa sensação na vida de vocês? Que às vezes você dá um passo para frente com Deus e em seguida parece que você dá outro passo para trás. Você volta para a mesma situação que você estava. E aquilo ali acaba virando um ciclo na sua vida que você não consegue sair desse estado. Um passo para frente, um passo para trás. Um passo para frente, um passo para trás. Eu já tive também esse sentimento no meu coração. E às vezes eu ainda tenho esse sentimento no meu coração, sabe, irmãs? E eu acredito que o grande problema é que, às vezes, a gente é muito intensa. A gente chega, a gente chora, a gente se derrama diante de Deus. Só que a gente não consegue manter uma constância. A gente tem muita intensidade, mas a gente não tem constância. A gente se anima e logo a gente volta ao mesmo estágio. E eu creio que o Senhor, Ele espera de nós intensidade, fervor do Espírito Santo, mas constância. Essa intensidade, ela precisa durar, ela precisa permanecer na nossa vida. Ela não pode ser passageira. Você está focada, fortalecida, mas aí volta para o mesmo estágio que você estava. A gente precisa buscar essa constância com Deus. Porque a gente tem um Deus, irmãs, que quer se revelar para a gente. Ele quer falar conosco. Ele não é um Deus de uma letra branca, uma letra preta num papel branco, um Deus de ritos, de conhecimentos, mas Ele é uma pessoa. Nós temos dentro de nós o Espírito. O Espírito é uma pessoa. Ele quer relacionamento conosco, né? E a gente precisa buscar essa constância. A palavra de Deus, em Provérbios 8, ela vai falar assim: amo os que me amam, e aqueles que me buscam, me acham. Em algumas traduções, fala assim: aqueles que me buscam diligentemente, me acham. Outras traduções falam: aquele que me busca nas madrugadas, me acha. A gente busca tanta coisa na nossa vida, né? A gente procura tanta coisa e a gente não tem garantia que a gente vai achar. A gente procura muitas coisas na nossa vida secular e a gente nem sabe se a gente vai achar. E a gente, mesmo assim, a gente se empenha, não é verdade? A gente se esforça para achar aquilo, mesmo sem ter a certeza que a gente vai encontrar.
Mas o Senhor, Ele nos dá a garantia. Aquele que me procura, me acha. Procura, você acha. Procurou o Senhor, você vai achar o Senhor. Isso é, irmãos, maravilhoso para a gente. Isso é maravilhoso. Porque hoje a gente tem esse privilégio de ter acesso à presença de Deus. Saber que a gente procura e a gente vai achar. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre o Senhor ele se revelou para todos. Ele falou face a face com todos. Lá no Antigo Testamento, vou pedir para vocês abrirem comigo, em Êxodo 34, 28. Lá vai estar falando de quando Moisés subiu ao monte para escrever os 10 mandamentos. Êxodo 34, 28. Amém? Vai falar assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu as tábuas, as palavras da aliança, as 10 palavras. Aí lá no 35, ele vai falar assim, na parte A. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. E aí, irmãs, vocês imaginam, Moisés ele subiu ao monte e ele teve contato com a presença de Deus e o seu rosto resplandecia. Porque ele teve contato com o Senhor, com a presença de Deus. E se a gente colocar assim, cada um na sua intensidade, né, nas suas medidas, vamos dizer que a gente também subiu ao monte de um mês atrás. Vocês lembram que a gente subiu? A gente subiu ao monte. Era um monte bem mais confortável que o monte de Moisés, né? Ar-condicionado, comida, café da manhã que ninguém esquece, não é verdade? Amém. Mas a gente subiu no monte. A gente deixou aqui as nossas coisas, deixamos aqui os nossos problemas, deixamos aqui nossa família e fomos nos dedicar ao Senhor, subimos aquele monte. E aí, quando a gente desceu daquele monte, irmãs, nosso rosto estava resplandecendo. A gente recebeu o contato ali direto com a presença de Deus. A gente saiu brilhando com a nossa... Até a nossa aparência estava diferente. Não é verdade? E aí a gente chegou aqui no domingo, o culto foi diferente, dava para perceber que alguém tinha tido contato face a face com Deus, né? Porque o negócio estava diferente, E aí, a respeito disso, a respeito de Moisés, Paulo vai falar um pouquinho, lá em 2 Coríntios 3,13. Em 2 Coríntios 3,13. Aqui o Paulo está falando sobre o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito. E aí ele lembra de Moisés, ele fala assim, todas conseguiram encontrar? Amém. Ele fala assim, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que acontece? Moisés ele subia aquele monte e ele estava cheio da presença de Deus a ponto do rosto dele brilhar, resplandecer. E aí, só que ia passando os dias, aquele brilho ia desvanecendo. Estava aqui, ia desvanecendo. E aí, para que as pessoas não vissem que a glória de Deus estava desvanecendo do rosto dele, ele colocava um véu. E eu estava lendo sobre isso e eu pensei, será que às vezes a gente não faz a mesma coisa? Trazendo para a nossa realidade? Às vezes a gente sai, a gente volta cheio da presença de Deus. Aí o nosso rosto está resplandecendo. A gente chega na igreja, está todo mundo vendo a presença do Senhor. Só que aí vai passando os dias,
aquela presença vai se esvanecendo do nosso rosto também. Vai se esvanecendo, vai indo embora. Aí a gente, para que as pessoas não vejam que esse brilho já não é o mesmo, está sumindo, está esvaindo, a gente vai, coloca um véu também. Às vezes um véu da religiosidade. Aí a gente vem para a igreja com aquele véu assim. Aí todo mundo olha para a gente, aí fala assim, amém, irmã, glória a Deus. Aí a gente, glória a Deus, aleluia. E ninguém percebe que a glória de Deus, já está esvanecendo do nosso rosto. Ninguém percebe que a gente não está mais cheio da presença de Deus. Que aquela glória que a gente recebeu, ela já está se esvaindo. Mas tem uma pessoa que percebe. O Senhor percebe. O Senhor vê quando a presença dele já está esvaindo no nosso rosto. Mas ele não vê para poder nos julgar. Ele vê para nos chamar de volta. Amém? Ele nos chama de volta para a gente poder tirar esse véu que a gente está colocando no nosso rosto e para que a gente volte à comunhão com Ele. Porque lá no Antigo Testamento, como a gente falou, a glória do Senhor ia esvanecendo, porque não era uma glória permanente. Mas hoje, pela graça de Deus, a glória do Senhor é permanente. A glória do Senhor é permanente na nossa vida, irmãs. Maravilhoso, né? A presença do Senhor é constante, porque hoje a gente tem o Espírito dentro de nós. O Espírito Santo, ele pode estar em nós. Como a gente falou hoje no hino, Santo Espírito, és bem-vindo. Nós precisamos dizer isso no nosso dia a dia. Santo Espírito, tu és bem-vindo em nós. A gente não precisa mais ter essa glória que vai embora, a glória que vai desvanecendo, mediante os dias que a gente vai passando, porque a gente pode ter acesso à presença de Deus todos os dias, para restabelecer essa glória, essa presença de Deus em nós, para o nosso rosto ele voltar a resplandecer, para a gente não precisar colocar esse véu, para a gente vir sem o véu, porque o nosso rosto está brilhando. Todos estão vendo o brilho da presença de Deus sobre a nossa vida, amém? Glória a Deus. Para a gente poder continuar nesse mesmo pensamento, irmãs, sobre a presença de Deus estar habitando em nós, constante, intensa, mas também permanente, eu queria pedir para as irmãs também, para poder abrir a palavra de Deus em Mateus 25. Mateus 25, a partir do versículo 1. Todas encontraram? Amém. Então, vamos ler aqui essa parábola. É a parábola das 10 virgens. Vai falar assim. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vende, e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai,
pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nessa parábola aqui tem alguns pontos muito importantes que a gente pode ouvir, né, e aprender a aplicar na nossa vida. Só para poder contextualizar, naquela época, os casamentos eles aconteciam geralmente à noite. E a iluminação daquela época ela não era tão boa. Assim como a do Sarapuí hoje não é boa, naquela época também era igual aqui do Sarapuí. A gente tem essa experiência, né? Então, o que acontecia? Essas 10 virgens, elas tinham que se encontrar com o noivo. E era tudo bem escuro. Então, para que elas pudessem iluminar o caminho delas até o noivo, elas usavam uma lâmpada. Aí eu estava vendo na Bíblia de Estudo que essa lâmpada era como se fosse uma tocha no formato de uma taça. E aí elas acendiam e iluminavam o caminho delas. Só como a gente leu aqui, as virgens nécias, como a gente leu aqui, além das lâmpadas, as virgens prudentes, elas levavam também uma vasilha. Aí eu estava lendo também, achei muito interessante. Essa vasilha, elas precisavam levar cheias de azeite. E aí, quando a lâmpada estava começando a dar indício que ela ia se apagar, aí elas pegavam um pedaço de pano, umedeciam dentro dessa vasilha de azeite e tacavam de novo na lâmpada. Aí ela se acendia, continuava acesa. Então, era uma reserva que elas tinham. Elas guardavam aquilo porque elas eram prudentes. E a gente pode ver aqui no versículo 3 que as nécias não levaram esse recipiente. Elas estavam com a lâmpada acesa, só que elas não levaram o recipiente de azeite. Só isso, irmãs. A lâmpada delas estava acesa, como a gente falou. Às vezes a gente tem intensidade, a lâmpada está ali, ó, acesa, mas a gente não tem constância, não leva o reservatório, a gente não leva a vasilha com azeite para a gente fazer a manutenção dessa lâmpada ali brilhando. E elas não fizeram isso. Amém. Amém. E aí, no versículo 8 a 9, a gente vê que as nécias, elas pediram, né, para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As desentendidas, né, irmã? Porque elas não sabiam que elas tinham que levar o reservatório. Aí dá uma de desentendida, né? Ah, minha lâmpada está apagando. Por quê? Você não levou azeite? Aí elas perguntam: poxa, me dá um pouco aí do seu azeite, a minha lâmpada está apagando. Aí as prudentes vão e respondem: não, porque se eu der para você, vai faltar para mim. O que a gente pode ver com isso? É responsabilidade individual manter esse reservatório de azeite. A gente não pode pedir para outra pessoa, é nossa responsabilidade. Como é que a gente vai colocar a nossa responsabilidade sobre outra pessoa? E aí, minhas irmãs, por exemplo, eu não posso pedir para a irmã Marilene: irmã Marilene, você pode ir alguns segundos lá no seu quarto e ficar em oração, porque eu estou precisando me encher de Deus. Não posso pedir para a Stephanie: Stephanie, você tem como fazer umas semaninhas de jejum aí, porque eu estou precisando receber a presença de Deus, estou fraca. Tem como para mim? Tem como, é individual. O que a Stephanie vai ganhar no jejum dela, vai encher a vasilha dela. O que a irmã Marilene vai ganhar na oração dela, vai encher a vasilha dela. Um outro exemplo: eu estou morrendo de fome. Aí eu chego e falo assim: Lívia, tá vendo esses pães ali? Você tem como comer um pãozinho desse? Que eu estou com muita fome. Primeiro que a Lívia não vai comer, que a Lívia não come farinha. A Lívia é fitness, você pediu para a pessoa errada. Né? Não vai dar. Mas vamos dizer que ela comesse esse pão, né? A Lívia do passado. Aí você pediu para a Lívia comer aquele pão. A Lívia vai comer e a Lívia vai adorar, vai se fartar. Mas saciou sua fome?
ela comer vai saciar a sua fome? É individual. É você que precisa. É você que tem que buscar. Amém? Nós temos que buscar, porque eu também estou falando para mim. Como que eu preciso dessa palavra? Eu também. E aí, irmãs, a gente vê aqui também, no versículo em diante, que as prudentes falam para ela assim, ó, eu te aconselho você ir comprar. Vai e compra o azeite. Então, um outro ponto importante que a gente consegue ver, o azeite, ele precisa ser comprado. Não é assim de graça, me dá um pouquinho aí do seu. Não, vai comprar. Eu comprei o meu, você compra o seu. Como que a gente compra esse azeite? Como que faz essa compra? Essa compra é feita em oração, em comunhão. Como eu falei no início, aqueles que me buscam, me acham. Então, se você quer o azeite, você vai ter que ir comprar. E essa compra é mediante ao seu quarto, em oração, a sua busca pelo Espírito Santo, jejum, comunhão. A gente pode começar a comprar esse azeite hoje. A gente precisa continuar comprando esse azeite durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia. É responsabilidade nossa e a gente precisa comprar. Não é questão de esforço humano, esforço natural, não, mas é questão de comunhão. O Senhor se revela para aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. De repente, lá um mês atrás, antes do retiro, você chegou, de repente lá você chegou naquele retiro com a sua lâmpada apagada. E aí, pela graça de Deus, o Senhor foi e acendeu a sua lâmpada. O Senhor acendeu a sua lâmpada. Mas agora, a responsabilidade de comprar o azeite, de manter esse azeite na sua vasilha, no seu reservatório, é sua e minha. E nós, graças a Deus, nós temos um Deus misericordioso. E Ele está esperando a gente comprar esse azeite. Ele está dando graça e misericórdia, Ele é longânimo, Ele está esperando a gente ir lá comprar o azeite. Mas aqui na parábola a gente viu que dessa vez, eu não sei se elas tinham feito isso antes, mas dessa vez, as virgens nécias não deu tempo. Quando elas foram comprar o azeite, já era, o noivo chegou. Então, irmãs, nessa noite, a palavra que eu senti do Senhor para compartilhar, para entrar no meu coração e no seu coração é: ainda dá tempo de comprar o azeite. Se você está sem azeite, se a sua lâmpada está apagando, o noivo ainda não chegou. A gente pode comprar o azeite. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Que você saia daqui fortalecida, animada, impulsionada. Porque nós temos um Deus Espírito que habita em nós e que quer ter comunhão conosco. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é longânimo, Deus. O Senhor não quer que nenhum se perca, mas o Senhor quer que todos alcancemos, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor. Senhor, que possamos, Pai amado, comprar esse azeite. Senhor, dedicar a nossa vida a Ti. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nos encher, Pai amado, com a Tua presença. Senhor, como louvamos, Senhor, no último hino. Santo Espírito, Tu és bem-vindo, Pai. Senhor, venha nos preencher na nossa vida, Deus. Senhor, que possamos manter a nossa lâmpada acesa, Senhor. Como lemos, Pai, não apagueis o Espírito. Que o Teu Espírito, Senhor, possa estar aceso no nosso interior. Que possamos, Pai amado, alimentar o nosso espírito. Senhor, para que a nossa carne venha a ser mortificada todos os dias, Pai. Senhor, para que naquele grande dia, Pai, o Senhor possa nos receber.
Senhor, como servas prudentes, Pai. Senhor, essa é a nossa oração nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Estamos tão gratos a Deus, né? Que palavra abençoada, abençoada aos nossos corações. Eu fico assim, grata ao Senhor, né? A direção que Deus dá. A gente tem que estar alinhado na presença do Senhor. Eu sei que cada uma que eu chamei vai tremer na base como tremeu. Mas não importa, a gente tem que falar, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. É o que o Senhor quer. Vão estar pregando. Priscila foi a primeira. Vão estar pregando aqui também, mês que vem. Vai ser, ela não está aqui, ela faltou. Cristiane Ferreira. Também vai estar pregando a nossa querida Bia Cirilo. Também vai estar aqui, dividindo a palavra de Deus conosco, a nossa querida irmã Sandra. Deixa eu ver, estou esquecendo alguém? Priscila, Bia, Cristiane e irmã Sandra, certinho. Isso, vão tudo tremer na base, estão tudo já no jejum, já tudo, vão chegar aqui fitness igual a Lívia, porque o jejum vai ser forte. Mas nesse momento nós vamos apresentar a Deus os nossos dízimos e ofertas. Amém, queridas? Então, Mariana e Zeneide. Verde, o verde. Mariana vai orar. Amém. Senhor, quero, Senhor, nesta noite, te pedir, Senhor, para abençoar nossas irmãs, nossas vidas, Senhor, financeira, para que possamos ser fiéis, Deus. Aleluia. Deus, fiéis nos dízimos e ofertas, Deus. Porque o Senhor diz que nada nos faltará. E teremos que, Senhor, pensar que o Senhor é prioridade, botar isso na cabeça, que o Senhor é prioridade, a tua casa, a tua obra é prioridade em nossas vidas. E entendermos, Senhor, que podemos viver com 90%, Senhor, do nosso salário, Deus, em nome de Jesus. Eu quero colocar esta igreja em tuas mãos, Senhor, e agradecer desde já que todas nós tenhamos unidade, comunhão e fidelidade contigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Lindas. Isso mesmo. Paula. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí. Agora o nosso testemunho. Isso, perfeito. Isso. Costumo dizer que as mulheres de Deus, elas apoiam a obra de Deus.
Amém? A nossa consciência, o nosso coração precisa estar voltado também. Os nossos bolsos, as nossas bolsas precisam ser convertidas ao Senhor também, né? Sermos mulheres fiéis ao nosso Deus. E agora, nesse momento, é um momento assim, muito maravilhoso que nós estamos vivendo. Eu tenho observado que temos vivido, estamos experimentando, como a nossa irmã Margarete falou lá no nosso retiro, que nós vamos continuar experimentando a graça do Senhor. E estamos debaixo, sinto em Deus isso, que ainda estamos debaixo dessa graça. Estamos experimentando esse poder da graça. E nós já temos testemunhos. E o testemunho é sempre para glorificar o nome do nosso Deus. Né? Minha Bíblia, filha, por favor. Só quero ler um versículo. Salmos 66, versículo 16. Versículo 16, Salmos 66, diz assim: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem feito, o que tem Ele feito por minha alma. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Amém? E o testemunho é isso. É você dizer o que Deus tem feito por sua alma, por sua vida. O que Deus tem feito. E eu convidei duas irmãs para dar testemunho. A primeira delas vai ser a nossa querida e amada irmã Valéria Mariano. Isso, pode vir. Microfone para ela. Tá ali. Pode vir, Valéria. Pai do Senhor. Estou nervosa. Todo mundo disse que está nervoso, estou nervosa. Meu testemunho hoje não é um testemunho de tristeza. É um testemunho de alegria, porque a graça do Senhor me preencheu. Fomos para o retiro e, como muitas aqui, eu tive todos os tipos de problema para poder chegar até o retiro. Não problemas físicos, mas aqueles que acontecem e você não acredita que está acontecendo na sua casa, foi esses. Eu vivi 11 anos tomando conta do meu pai, acamado. E nesses 11 anos eu só pude sair de casa para trabalhar e fazer as coisas para dentro de casa, e nunca para poder passear ou viver um momento tão grande como o retiro. E aí surgiu a oportunidade, depois que eu conheci vocês, de estar no retiro pela primeira vez. E aí tudo desandou em casa. Obra que não deu certo, filho que ficou doente,
Minha filha não pôde ir no retiro por causa do trabalho. Precisei ficar responsável pela minha netinha. E grávida. Tudo num tempo só. E aí fomos para o retiro. Faltando horas para sair de casa, algumas irmãs, já sabendo que eu estava passando um certo sufoco em casa, me mandaram mensagens de apoio, e tinha muitas que estavam em oração para me conseguir chegar, para pegar o ônibus para ir para o retiro. E aí eu mandei mensagem para a irmã Marilene avisando que estava a caminho, atrasada, mas estava a caminho. Com a minha netinha, a bolsa do lado, e uma missão muito importante: deixar o João Miguel pela primeira vez sem a minha presença. Logo eu, que não saía de casa para nada, teria que deixar o João. E assim, eu sei que algumas pessoas aqui sabem, João tem um probleminha de saúde, depende de atenção. E aí eu tive que deixar, porque eu precisava estar no retiro. E aí fui para o retiro, tive o prazer de ficar com a Andressa no mesmo quarto, trocamos uma experiência muito grande e maravilhosa. Me acrescentou muito nesse período que a gente ficou juntinhas lá. E estava tudo bem. Minha primeira noite, tive um sono muito conturbado, mas não era nada que não tivesse sido já colocado para mim, que Deus já tivesse me mostrado antes do retiro. Eu fiz muitas cirurgias por problemas de saúde. E a gravidez não era um plano, ficar grávida depois de tantas cirurgias. E aí Deus me abençoou. Eu, que já tinha ciência que não seria mais mãe, Deus me abençoou com uma gravidez. Então, na primeira noite, eu tive uns sonhos e uns pesadelos, misturado com realidade, dormindo e acordando, e me assustei. E orei ao Senhor e falei que fosse feita a vontade dEle. Porque uns 15 dias antes, o Senhor tinha me mostrado que eu teria uma gravidez, sim, mas que ela não chegaria ao final. E eu não sabia quanto tempo levaria, mas sabia que passaria pelo processo. E confiei, porque se você serve, você tem que confiar. Vou respirar. E a Andressa percebeu que fiquei quieta. Comentou comigo que eu estava muito pensativa. Na verdade, estava orando, pedindo ao Senhor que enviasse anjos e que tivesse a misericórdia da minha vida e do meu filho. Mas que no fundo, ele fizesse a vontade dele. E nós tivemos um culto onde a irmã Marilene falou sobre reconciliar. Vocês devem lembrar. E eu olhei para um lado e para o outro e falei, será que vai ser estranho eu estar na presença e lá na frente dizer que quero me reconciliar, já que já estou na presença? E lá dentro do meu coração, irei. Porque por mais que você ache que está 100%, você não está 100%. Você tem que buscar e buscar para sempre estar bem. E fui. E aí, quando eu cheguei lá, e aí teve a reconciliação, Deus usou a irmã Penha. E eu nunca vou esquecer. Quando a irmã Penha, o Espírito Santo a usou e falou que eu era o pilar da minha casa. E um pilar, né, tem que suportar muita coisa. E foi assim que aconteceu. Passamos por aquele culto maravilhoso. Tive uma noite de sono maravilhosa, que acho que eu acordei a Andresa. 6 horas da manhã eu já estava pronta para o culto. O culto era às 9, eu já estava pronta, achando que a Andresa tinha que levantar no mesmo pique que eu, para a gente tomar café da manhã juntas e ir para o culto. Só que o Senhor tinha me avisado que eu ia passar o processo. Então, orei no quarto, coloquei a mão na barriga e falei para o meu filho assim, filho, mamãe está aqui. Senhor, seja feita a sua vontade. E aí a Andresa se arrumou, sem saber de nada. Fomos para tomar café e eu falei, preciso voltar. Preciso ir ao banheiro, coisas de grávida. Corri para o banheiro. E aí, lá no banheiro, eu vi o sangue. E ali eu sabia. Eu ia passar o processo. E passei.
Começou 11h35 da noite, entrei em trabalho de parto no domingo e nasceu 4h30 da manhã. Aí as pessoas me perguntam assim, e você fica calma com isso? Fico. O Senhor me permitiu gestar no tempo dele, não no meu. Gestei e fui mãe. Meu filho. Presente do Senhor. Só que ele não podia ficar, porque os planos do Senhor é diferente do nosso. Então o Senhor me mostrou o quanto forte eu sou para passar e superar e agradecer pela permissão que Ele me deu. A graça do Senhor invadiu a cada momento que eu estava naquele lugar. A cada irmã que orou por mim, aquelas que chegaram até a mim para falar algo, ou aquelas que ficaram em silêncio e só me abraçaram. Aquelas que entraram desesperadas no meu quarto e colocaram a mão pela minha barriga e pediram misericórdia a Deus. Mas era um processo. O Senhor sabe o que você suporta. Deus é tão bom que a graça dele estava na hora da dor. Ele dosou a dor. Ele não me deu nada que eu não pudesse sentir e aguentar. Ele me permitiu amar. Amar a tal ponto de permitir ele levar. Porque, às vezes, o que você acredita que Deus está te dando um não, Ele não está te dando um não, Ele está te dando um sim. Às vezes você fala assim, o Senhor me deu um não, me negou algo. Não, Ele não me negou, Ele me permitiu. Mas era dEle, para engrandecer o nome dEle. O Senhor me deu e Ele o levou. Meu filho, pouco espaço de tempo, meu filho amado, esperado. Mas o Senhor deixou a graça no lugar. Essa graça me preencheu e me colocou de pé. Muitas irmãs ficaram querendo me ver naquela semana. E eu me fiquei quietinha. A Andressa ficou preocupada, a Cíntia ficou preocupada, todo mundo preocupado para me falar no telefone, responder, Valéria. Eu precisava ficar em silêncio. Porque eu precisava vir aqui encontrar com vocês, 7 dias depois, entrar pela porta dessa igreja e adorar, e louvar, e agradecer. Porque Davi, quando estava passando o processo de perder o filho, ele clamou, ele chorou, ele foi ao pó, como eu fui. Mas no dia seguinte, Davi estava de pé, e louvando e agradecendo o Senhor. Porque muitas vezes o que se vê como não é um sim. Eu separei, gente, humildemente, não sou, muito entendida, estou aprendendo, caminhando aos pouquinhos. Também em Mateus 5, versículo 4, bem pequenininho. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Na dor, bem, estando bem ou não estando, se entrega. Deixa Deus agir. Se derrame. Deixa Deus fazer. Ele não vai lhe dar nada que você não suporte. Ele só vai dar aquilo que Ele sabe que como filho você vai suportar e vai levar. Ame Ele intensamente. Lá em casa, nós somos muito humildes, eu tenho meus pés muito no chão para tudo. E eu fui perguntada se eu voltaria aqui, porque tinha perdido o bebê e toda essa trajetória. Eu falei, voltar?
Se pudesse, sairia do médico agora e iria. Mas tenho que esperar um tempo, mas voltarei. Porque o meu Deus eu não abandono. E mediante a situação nenhuma, posso chorar, entristecer, uma noite longa, mas no dia seguinte, adorarei. Sempre. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por todas as irmãs que estavam naquele lugar e cuidaram de minha neta por mim o tempo todo, porque tem hora que até perdi a criança. Obrigado pelas irmãs que vieram próximas e aquelas também que oraram por mim, mesmo à distância. Tenho certeza que o Senhor escutou a oração de todas e eu sou muito, muito grata. Obrigada. Glória a Deus. Muito forte. Muito forte. Um aprendizado para todas nós. Amém? Devemos aprender não só com as coisas fáceis, mas no lado difícil também. Fala muito. Falou muito, me tocou profundamente o testemunho da Valéria Mariano. Tem nos ensinado como passar pelos vales, né? Eu estou assim, muito grata a Deus, porque da fraqueza Ele tira forças, né? E às vezes a gente olha para uma pessoa, pensa que ela vai numa situação, não vai suportar, e Deus enche a filha dele de graça, capacitando do alto da cabeça a planta do pé dela e falando para ela: eu estou contigo, ser forte. E fazer você entender, compreender todo um processo que Deus estava. Isso foi algo assim que mexeu muito comigo. Porque quando a gente não aprende, o motivo pelo qual a gente não aprende é porque a gente não dá tempo, não dá atenção para aquilo que a gente está fazendo, porque Deus fala. Sim ou não? Sim. Ele orienta, Ele mostra, Ele revela, Ele sustenta, Ele fortalece, Ele está presente. A gente não passa sozinha. Se você abre a sua boca para falar, eu estou só, é porque você está longe da presença. Mas quando a gente se aproxima, mantém uma vida constante, o que a gente precisa é disso, uma constância na presença de Deus. Não é nos achegar hoje, ser hoje maravilhoso, e amanhã você esquecer de tudo o que viveu no dia anterior. Vá lá na porção, vá lá na presença. De novo, se encher a sua lâmpada, ser revestida mais uma vez. E assim a gente vai sendo constante. Não adianta a gente ter picos, ir lá em cima e depois ir lá embaixo. Estou morrendo, me ajuda. É melhor que a gente dê passos
e não corra, e ser constante na presença do Senhor. E o segundo testemunho, que também eu creio que vai edificar muito a nossa vida, é da nossa querida irmã Angélica. Vamos dar uma salva de palmas? Amém. Aqui. Eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor. Meninas, eu não iria nem contar nada, né? Mas como meu marido comentou com a irmã Marilene, no dia do retiro, no dia 25, num sábado de manhã, no quarto, eu estava comentando com a minha amiga de quarto, né? A gente conversando sobre o que eu queria, né? Assim, eu estava falando com Deus que eu queria poder andar aonde eu passasse, aonde eu entrasse, que as pessoas pudessem ver em mim a glória de Deus. Aleluia. Que as pessoas pudessem ver em mim que eu sou uma mulher de Deus. Aleluia. E a gente estava comentando sobre isso. E quando chegou no culto, eu pedi a Deus, eu chorei, eu falei, Senhor, eu quero ser transformada. Porque eu estou muitos anos na igreja, né? E assim, eu queria ser transformada dentro, sabe, do meu coração. E passou-se o retiro, que foi uma bênção. Na mesma semana, eu fui passear com meus bebês, que é o costume, sempre. Me parou uma mulher, ela me chamou, ela estava numa distância, e me chamou, tipo assim, me chamando por causa das crianças. Aí eu fui falar dos cachorros, que eu sou apaixonada. Aí nessa conversa ela encostou em mim e falou assim, você pode orar por mim? Porque eu quero me matar. Isso na rua, eu com o cachorro de um lado e o outro do outro. Gente, eu gelei. Sabe o que é gelar? Porque foi uma coisa assim que nunca tinha me acontecido. E eu falei assim, posso sim, mas por dentro, gelada. E ela falou assim, eu quero me matar porque eu não aguento mais. Ela falou que não tinha nada para comer, estava passando por dificuldades. E eu falei assim, eu pensando, né, e falando, Senhor, eu te pedi que eu queria né, eu queria ser transformada, mas assim, ainda questionei com Deus, né? E convidei ela para tomar um café lá na loja, e ela aceitou. Falei, você não quer tomar um café? E levei ela para a loja. Mas, na verdade, eu queria dar o café para ela, mas eu queria que meu marido orasse. Eu queria passar para ele. Porque eu não me achava capacitada de fazer isso. E eu falei com ele assim, rapidinho assim. Ele falou assim, não, é para você, não foi Deus. Botou nas suas mãos, é você que tem que fazer, não sou eu. Irmãs, que difícil. Aí, nisso, eu fui preparar um café para ela e nós oramos. Nós oramos por ela, ela aceitou Jesus com a gente lá na loja. Eu orei, ela chorava muito, e esse nome dela é Yasmin. Espero que as irmãs lembrem dela em oração, que eu sempre estou lembrando e pedindo a Deus, né, por ela, pela vida dela. E assim, eu não queria fazer, olha que pecadora. Eu queria que meu marido fizesse, mas assim, aí depois Deus estava falando comigo, porque eu pedi a ele que as pessoas pudessem ver a transformação, a mulher de Deus, né? E eu não queria fazer. Aí eu falei assim, Jesus, tem misericórdia. Mas fiz, irmãs, com muito medo, mas eu fiz. E assim, na mesma semana, minha mãe todo mês, final de mês, minha mãe faz um culto da família com os filhos dela. Nós somos todos casados, mas nós vamos à casa dela para fazer esse culto. Ninguém pode faltar.
E assim, Deus, na verdade, eu tenho uma dificuldade imensa de pedir perdão. Tinha 4 anos isso, um pouco mais de 4 anos. Eu não conseguia perdoar e nem liberar o perdão. Nesse retiro, eu pedi ao Senhor que Ele me transformasse o meu coração. Irmãs, que peso eu senti naquela semana. Eu precisava pedir perdão. E uma coisa que eu não queria fazer. Eu não queria, mas Deus queria que eu fizesse. Eu precisava liberar o perdão para aquela pessoa, que ela já tinha me pedido, mas eu não aceitei. Então eu falei assim, Senhor, se é o que o Senhor quer, ainda cheguei até a comentar com a irmã Marilene num domingo, irmã Marilene, sabe com aquele peso, aquela vontade de chorar, irmãs, chorar, porque eu não queria aceitar, eu não queria pedir perdão. Porque essa pessoa, sabe quando as pessoas te magoam, e são pessoas que a gente ama muito, é o que mais machuca. Irmãs, eu consegui fazer isso. Na mesma semana. Eu até falei com a irmã Marilene, a irmã Marilene falou que ia orar por mim, né? Aí eu falei, irmã, ora mesmo, ora que eu preciso. Porque para mim era muito difícil. Irmã, eu falei com a irmã Marilene no domingo, eu falei, na quarta-feira eu liguei e pedi perdão a essa pessoa. Eu pedi perdão, liberei o perdão para ele também, né, que ele já tinha me pedido, e assim, desejei o melhor, né, que ele ficasse em paz, né, porque eu fiquei em paz. Assim, na semana, eu me sentia com um peso enorme. Sabe que é enorme em cima de mim, enorme. Eu dormia e acordava pensando que eu tinha que pedir perdão. Foi difícil para mim, mas eu falei, Senhor, sabe que o Senhor quer que eu faça isso? Eu vou fazer de uma vez que eu não vou ficar protelando mais. E fiz, irmãs, e graças a Deus, estou me sentindo leve com isso tudo, né? Perdoei, graças a Deus. Então, é importante, né, a gente perdoar e, assim, eu estou feliz, porque realmente eu tirei um peso das minhas costas, como diz. Tá bom? Somente agradeço a oportunidade.